Muito boa tarde a todos, graça e paz do Senhor. É um privilégio nós estarmos juntos. Hoje é dia 2 de julho de 2022, iniciando aqui o mês de julho, juntos aqui na rádio amormaior.net.br, não é? Com o nosso programa Escola Bíblica em Ação, não é, amados? Escola Bíblica em Ação, sou o pastor João Lembo, estamos juntos aqui, não é, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Nós somos da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Já peço para você, se inscreva no nosso canal, lá nós temos a oração da manhã, nós temos as nossas mensagens, e compartilhe a palavra, divulgue a palavra, não é? Para a honra e glória do Senhor. Amados, nós estamos localizados bem em frente ao ginásio de esportes aqui de Indaiatuba, na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173. Né? Nós estamos aqui na rádio, no nosso programa Escola Bíblica em Ação, todos os sábados, amados. Todos os sábados, das 14 às 15 horas, cujo objetivo é nós conhecermos mais a palavra, nós meditarmos mais, nós nos aprofundarmos mais no Evangelho, não é? Esse é o nosso grande objetivo. O nosso grande objetivo também é nós sermos ministrados pelo Espírito Santo do Senhor, ensinados pelo Espírito Santo do Senhor. Então, até no ato de evangelismo, divulgue, compartilhe o link da nossa rádio, www.amormaior.net.br, www.amormaior.net.br. Hoje, para a honra e glória do Senhor, nós vamos iniciar o programa número 6 da nossa Escola Bíblica em Ação. E nós iniciamos sempre, não é, com o nosso devocional, não é? Antes de nós efetivamente entrarmos no tema central, no estudo central, não é? Cujo objetivo é nós estudarmos e nos aprofundarmos no livro de Apocalipse. Então nós vamos iniciar o nosso devocional no Salmo de número 5. Eu convido você sempre que estiver aqui no nosso programa, antes de iniciar, pegar uma Bíblia, a palavra. É importante nós estarmos juntos com a palavra de Deus, o que nos une é a palavra de Deus. Amém? Então abra lá, por favor, o Salmo de número 5. Hoje nós vamos orar o Salmo de número 5. É por isso que eu peço que você abra o Salmo número 5 que nós vamos orar. Orar todo ele, desde o verso 1. Vamos orar desde o verso 1. Esse salmo é um salmo de Davi. É a oração pedindo a proteção de Deus. Então, é importante nós orarmos hoje pedindo proteção de Deus. Porque essa oração é a oração da palavra, ela é minha e sua. E diz assim, Salmo 5, a partir do verso 1. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não é Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão na sua presença. Odeia todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Eu, porém, pela riqueza da sua misericórdia, entrarei na sua casa e me prostrarei diante do seu santo templo, no teu temor. Senhor,
guia-me na tua justiça. Por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho. Endireita diante de mim o teu caminho. Porque na boca dos meus adversários não há sinceridade. O íntimo deles está cheio de crimes. A garganta deles é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam. Declara-os culpados, ó Deus, que eles caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa das muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas alegra-se em todos os que confiam em ti, cantem de júbilo para sempre, porque tu os defende. Em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas de sua bondade. Que salmo, que oração. Destaco aqui, apresento a minha oração e fico aguardando. Como é importante, não é, amados? Como é importante nós apresentarmos as nossas orações, nós apresentarmos as nossas petições e ficarmos esperando, não é? Ficarmos esperando a voz de Deus, o mover de Deus, através de sonho, de visão, de irmãos, da família, da palavra, não é? Então, como é importante. Eu, porém, pela riqueza da sua misericórdia, entrarei na sua casa. Como é importante nós termos essa certeza, como Davi tinha, o rei Davi tinha. Não, eu vou entrar na sua casa, né? O meu coração é como o seu coração, Senhor, eu te amo, eu glorifico o seu santo nome, eu oro para a proteção, porque eu sei a quem tem servido. E no final, de uma forma como o rei Davi, ele sempre foi inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz, no verso 11, mais alegre-se todos os que confiam em ti. Que a gente possa se alegrar no Senhor, cantarmos júbilos, cantarmos, louvarmos, adorarmos para sempre. Porque Deus nos defende, igreja. Deus nos defende, amados. Pois tu, Deus, abençoa o justo e como escudo cerca da tua bondade. Deus nos cerca do seu amor. Deus nos cerca da sua bondade, da sua misericórdia, do seu carinho, do seu zelo. Que a gente inicie para a honra e glória do Senhor, né? Esse dia, né? Essa aula, essa escola bíblica em ação, que a gente possa realmente, né? Ter o Espírito Santo conosco. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado pela sua palavra, que é a sua palavra. Obrigado pela ministração do seu Espírito Santo, Pai. Nós estamos felizes porque estamos do seu lado. Nós estamos felizes porque recebemos de ti já a sua palavra. Que o Senhor agora continue nos dando entendimento, não é? Nos dê força para juntos, Pai, chegarmos no alvo que é Cristo Jesus. Bendito seja o seu nome. Oramos em nome de Jesus. Nós continuamos agora nessa primeira parte do programa. Eu convido você a Apocalipse no capítulo 1, a partir do verso 16. Apocalipse, que é o caráter do nosso estudo. 1, a partir do verso 16. Vamos lá. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Porém, ele pôs a mão sobre mim, ele pôs a mão direita sobre mim, dizendo, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno.
Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são, as que hão de acontecer depois dessas, quanto ao ministério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amado, essa é o início, né, dessa revelação de João, apóstolo João, recebendo a revelação do Senhor, tendo, amados, a visão de Jesus Cristo glorificado. Que coisa maravilhosa, que experiência. Porque a palavra de Deus nos ensina que quem vê Jesus vê ao Pai. O próprio Jesus Cristo diz isso. Quem ouve a Jesus Cristo ouve ao Pai, ouve ao Senhor. Então, quando aqui está escrito, no verso 16, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Que maravilhoso! O rosto de Jesus Cristo brilhando como o sol. O brilho do rosto de Jesus Cristo traz o que, igreja? Traz o que, amado? Salvação. Davi pede para que Deus o que? Resplandeça sua face sobre ele. A glória de Jesus Cristo, ela é tão forte que é comparada ao sol na visão de João. E que visão, que privilégio desse servo, desse amigo de Jesus, daquele que depois que foi instituído, que foi ensinado, por vários e vários anos levou a palavra, ministrou a palavra de Cristo, foi o sacerdote, foi o ministro, foi o apóstolo, foi o discípulo, foi o amado, que resistiu à pressão, resistiu a tudo aquilo que traz e que é inerente a esse ministério. Né? Que presente, que honra de João receber essa visão de Jesus Cristo, como Jesus Cristo nos vê e nos conhece de uma forma individual. João, ele pôde acompanhar desde o nascimento do ministério de Jesus, quando Jesus o chama, a vida, a glória, os milagres, os ensinamentos, o sermão, a morte, o sofrimento, a dor, depois a ressurreição, o Espírito Santo vindo, quando o Pai ascende aos céus, porque ele foi, mas deixou o Espírito Santo. E já no final da vida recebendo essa visão magnífica do próprio Jesus Cristo, vendo a sua santidade, a sua glória, a sua presença. Que privilégio! Como Deus, igreja, amados, como Deus nos vê, nos conhece, nos enxerga. E João vendo tudo isso, o João que caminhou, como falamos, ele caiu aos seus pés como morto. Ele cai aos pés de Jesus Cristo como morto. Imagine Jesus Cristo com toda a sua glória, com tanto brilho, como um sol. Nós não suportamos olhar para o sol, e é esse o sentido, é isso que João quer nos passar hoje, que sendo impressionante,
mesmo para quem conviveu com Jesus Cristo, mesmo quem andou com Jesus Cristo, a sua glória faz com que João caia aos pés de Jesus. E há algum sentido aqui maravilhoso. É por isso que nós precisamos entrar e meditar na palavra. Como é importante nós cairmos aos pés de Jesus. Mas antes eu preciso ver a sua glória. Antes eu preciso me achegar. Antes eu preciso reconhecer que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador. Então eu aprendo também que nós devemos cair aos pés de Jesus Cristo. Nós precisamos entregar a nossa vida a Ele, nós precisamos nos arrepender. Então, que texto, não é? É por isso que é importante, amados, essa escola bíblica, não é, em ação, isso que nós estamos aprendendo, para realmente nós irmos no detalhe. O nosso objetivo aqui não é ver o livro rapidamente, não, é ir na verdade, entrando no que João viu, naquilo que o Espírito Santo quer falar. Né? E aqui que coisa maravilhosa, que texto maravilhoso, que contexto maravilhoso, que revelação maravilhosa de Jesus Cristo. Porque Ele quer que a gente caia aos seus pés, que a gente se entregue, que a gente se arrependa. E observe, amados, observe o verso 17 com detalhes. Vamos observar junto. Observe comigo, leia comigo, esteja com a sua Bíblia aberta. Verso 17. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: que coisa maravilhosa. Observe, amados, Jesus Cristo colocando a mão direita em João. Colocou a mão em João e disse: viu, não tenha medo, filho. Imagine o que o João sentiu, igreja. Esse toque físico, né? Tudo bem que foi uma visão de espírito, mas imagine ele desfalecido, caído aos pés dele como morto. Né? E quando ele toca, né? Ele fala: viu, não tenha medo. Não tenha medo, João. João, não tenha medo. Eu estou com você. Não tenha medo, filho. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu seguirei com a minha mão virtuosa. É que Jesus Cristo está exatamente isso que Jesus está falando para mim e para você hoje, amado. Que quando a gente busca a sua glória, quando a gente busca o seu senhorio, quando a gente busca a sua salvação, e a gente tem esse momento de entrega, quando realmente a gente cai no chão, quando a gente realmente se entrega, Ele coloca a mão sobre nós e diz: não tenha medo. Jesus Cristo disse e está dizendo para mim e para você que a gente não tenha medo, que Ele vai nos fortalecer, Ele vai te fortalecer, Ele vai nos ajudar, Ele vai te ajudar. E Ele nos segue. Amados, que coisa maravilhosa. Ele nos segue com essa mão virtuosa. E que no momento certo Ele coloca a mão e fala: não tenha medo, continua. Como um pai que não se ausenta 24 horas, igreja. A mesma mão direita que segura as 7 estrelas. A mesma mão direita que ampara João. Observe comigo o verso 20 de Apocalipse 1. Observe, por favor. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros, as 7 igrejas. Quem é o anjo da igreja? É o sacerdote, é o pastor,
E a igreja é representada aqui por quem? Pelos santos, por aqueles que desfaleceram, aqueles que viram realmente, tiveram uma experiência real com Jesus Cristo. E aqui fala também da importância do anjo da igreja, a importância do sacerdote. Mas veja que não há nenhum sentido se eu e você, como santos e sacerdotes, nós não estarmos aonde? No senhorio, na mão de Deus. Nós precisamos estar na mão de Deus. Nós precisamos estar com Deus, sendo conduzidos pelo Espírito Santo. É exatamente isso que Jesus está dizendo aqui. A verdadeira igreja de Cristo, os verdadeiros sacerdotes, os verdadeiros pastores, os verdadeiros apóstolos, os verdadeiros evangelistas, os verdadeiros mestres, estão nas mãos de Deus. Permitem que Jesus Cristo os guie. Não são rebeldes, muito pelo contrário. Buscam a palavra, buscam o ensinamento, buscam a santificação, porque nós só estaremos nas mãos de Jesus Cristo quando nós alcançarmos realmente essa santidade. Porque eu vou buscando a santidade, eu continuo nas mãos de Jesus. É esse o sentido. E sua mão, a mão de Jesus Cristo, quando nos ampara, ela nos mostra o quê, amados? Jesus Cristo mostra a sua compaixão. Jesus Cristo, em sua mão, mostra o seu amor. Amados, nas mãos do Senhor estamos seguros, estamos salvos, estamos bem cuidados. E Ele só quer que a gente se prepare como noivo. O noivo, né? O noivo que dá amor, carinho, cuidado, compaixão, ele só espera o quê? Que a sua noiva, que é a sua igreja, se prepare para viver na glória eternamente, para viver com esse rosto resplandecendo a glória, resplandecendo a luz, resplandecendo o sol. E completando nessa primeira parte, nesse tema inicial, nessa primeira parte do tema, convido você ao verso 16, para a gente dar mais uma espremidinha nele, que diz na mão, 16, na mão direita ele tinha 7 estrelas e da sua boca saía uma afiada o quê? Uma afiada faca de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Essas facas de 2 gumes. O que é a espada? O que é a espada afiada? A espada é a sua palavra. É a palavra de Jesus. É o próprio Jesus. São os seus próprios ensinamentos. São os seus testemunhos. E é por isso que eu sempre convido, amados, de você meditar, de você entrar, de você fazer com que o Espírito Santo te fale. Porque a verdade é uma só, essa espada, por ela ter 2 gumes, pode ter esse entendimento que ela protege os seus seguidores. A espada tanto protege seus seguidores, quanto pode o quê? Destruir aqueles que a escolheram mal. Que escolheram o mal. A espada, a palavra, Jesus Cristo aqui representado, a espada ela é afiada. E ela age de acordo com a nossa escolha. Que lindo isso, né, igreja? Hein, amado, você já pensou nisso? A palavra de Deus, que é a espada, ela age de acordo com a nossa escolha. Não é?
Se é o bem, é o bem. A virtude. Se é o se entregar a Deus, se é não ter soberbo, não ser soberbo, não ser orgulhoso. E aí nós teremos o bem. Quem escolhe vida tem vida. Quem escolhe rebeldia, quem escolhe a rebelião, quem escolhe o mal, quem não escolhe os princípios de Deus, quem não está na mão de Deus, a escolha já está feita. Agora, qual a boa notícia? Que mesmo que você escolha mal, até a vinda de Jesus nós temos essa oportunidade, amados, de mudarmos de lado. O grande objetivo é esse, que a gente mude do lado certo para o lado certo, que é Cristo Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, todo louvor. Se você ainda não entregou a sua vida, entregue a sua vida. Faça uma oração, podemos fazê-la junto. Pai, eu reconheço que sou pecador. Pai, eu reconheço que o Senhor Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, que o Senhor me perdoa de todos os pecados. Eu reconheço que Tu és Deus, eu reconheço que Tu ressuscitou ao terceiro dia, e eu entrego minha vida a Ti. Eu quero receber Jesus Cristo. Fale isso, que se você ainda não é de Jesus, eu quero recebê-lo. É uma virtude, é uma palavra, é um fortalecimento, é uma ajuda que virá de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Ficamos aqui nessa primeira parte, no tema central 1. Né? Agora, em seguida, nós teremos também um momento de louvor e adoração. É importante, muito importante, você ouvir o louvor, ouvir a adoração e deixar o Espírito Santo falar com você. Já retornamos. Grande abraço. Deus os abençoe em nome de Jesus. Jesus é a única razão da nossa adoração. Amém? Você concorda comigo? Diga amém. Eu te louvarei.
Sim, Senhor. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Um grito de júbilo. Aleluia. Em todo tempo te louvamos, Senhor, e o seu louvor estará continuamente em nossos lábios. Aleluia. Comigo. Em todo tempo. Em todo tempo te louvarei. Todo tempo. Em todo tempo te adorarei. Vamos festejar. Nos alegramos em ti, Senhor. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Com as nossas vozes cantaremos. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvando. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia. Te louvamos, Senhor. Amém, amados? Louvor, a adoração, comunidade da graça. Louvor, eu te louvarei, meu bom Jesus. Maravilhoso nós podermos nos conectar com Deus através dos louvores, através da adoração, não é? Poder declarar que Jesus Cristo é o único motivo da nossa adoração, que a razão da nossa adoração é Jesus Cristo, que a esperança, que a nossa esperança é Jesus Cristo, que a nossa confiança é Jesus Cristo, que a nossa salvação é Jesus Cristo, que a nossa alegria está em Jesus Cristo, que o nosso louvor está em Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor em todo tempo. Foi exatamente isso que nós ouvimos, foi exatamente isso que a comunidade da graça, que nós compartilhamos hoje com o Senhor, e Ele se alegra com o nosso louvor, Ele se alegra com a nossa adoração como um pai, amém? Como um papai. Que pai, não gosta, de receber, carinho do filho, abraço do filho, adoração do filho? E esse é o sentido, que a gente o adore de todo o coração, que a gente o louve de todo o coração. Amém? Nós temos aqui a possibilidade, através do número do meu zap, que é 19 993052651, de você mandar algumas perguntas, alguns questionamentos, algumas sugestões, tá certo? Então aqui você fique à vontade, de fazer perguntas, algumas sugestões, Eu vou repetir o número do meu WhatsApp, 19 993052651.
a programação da nossa igreja, Igreja Batista Ágape, em Indaiatuba. Segunda-feira nós temos às 19 horas o nosso curso de teologia. Quarta-feira o culto de estudo e oração. Não é? Nós estamos estudando nesse ano fizemos, não é, a programação, oramos, Deus colocou realmente no nosso coração de nós compartilharmos a palavra, né, dos profetas menores, eu e a pastora Ana, que é minha esposa, não é? Nós, a cada mês, nós ministramos, né, profetas menores. A última semana foi uma bênção, né? A pastora Ana, ela encerrou, não é, com Jonas, uma mensagem maravilhosa. Nessa próxima quarta-feira e toda a primeira quarta-feira, nós temos o culto da família, né? Você é o nosso convidado, 19h30, de estar conosco. No domingo, 10 horas da manhã, a Escola Bíblica Dominical, não é? Escola Bíblica Dominical, nós estamos nos aprofundando no livro de Apocalipse, né? Realmente, nós estamos lá para o capítulo 14, final do 13 e 14, nós teremos a oportunidade nesse domingo de estudarmos o número da besta, 666, não é? No domingo, 19 horas, todo domingo, 19 horas, culto de celebração, sendo que nesse domingo, por ser o primeiro domingo, nós teremos culto de ceia, amém? Culto de ceia, né? E nós estamos na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173, bem em frente ao ginásio de esportes. Amém? Vamos lá, convido você nessa segunda parte do tema central, que é Apocalipse, que você abra Apocalipse capítulo 1:11. Apocalipse 1:11. Nós vamos dar mais um passo hoje, nessa segunda parte. Primeiro Apocalipse 1:11, dizendo: escreva no livro que você vê e mande às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Bom, então, uma primeira coisa que nós precisamos entender é que Apocalipse, essa revelação é para quem? É para a igreja. Tá certo? É para a igreja de Cristo. Não é? E como nós vimos na primeira parte, as 7 estrelas são os anjos e os 7 candelabros são as igrejas. Não é? E nós estamos vendo, por isso que é importante, se você perdeu alguma aula, você ir até o YouTube, já está, né, todos os 5 primeiros programas já estão lá, porque nós vimos que o objetivo da igreja, essa figura do candelabro, é que esse candelabro, ele deve estar o quê? Aceso, sendo alimentado pelos santos através do ministério do Espírito Santo. Tá certo ou não? Sim ou não? Quem alimenta o candelabro, não é? São os santos, através do ministério do Espírito Santo. Né? Porque a palavra de Deus ela é clara. Jesus Cristo diz: não extingais o Espírito. Não extingais o Espírito. Continuem com a igreja. Continuem santos. Continuem sacerdotes. Porque Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Ele morreu para que a igreja nascesse. E o Espírito Santo é o Senhor na igreja. Então essas cartas, elas são endereçadas ao anjo da igreja, ao mensageiro da igreja, ao mensageiro de sua respectiva igreja, ao pastor das congregações, que estão representadas aqui pelas 7 estrelas e estão na mão de Jesus Cristo. De novo,
estão nas mãos de Jesus Cristo. Então, como é importante nós fortalecermos o anjo da igreja, nós fortalecemos em oração o pastor da congregação, porque a ele é a responsabilidade de orar e de buscar e de apresentar aos santos a palavra para que a igreja continue acesa, movida pelo Espírito Santo. E que cada vez mais essa igreja, o reino de Deus aqui na terra, mediante o sangue do Cordeiro, cresça, aumente. Porque nós temos um rei, um único Senhor, que é Jesus Cristo. Tá certo ou não? Então olha que coisa importante, nós orarmos pelo pastor. Nós orarmos pela liderança. Nós orarmos pelos presbíteros. Né? Porque o pastor da sua congregação, ele recebe o quê? A ministração do Espírito Santo. Né? Então, para que realmente eu tenha uma preparação da noiva, para que realmente eu tenha, não é, essa igreja alimentada pelo Espírito Santo, os santos têm que estar o quê? Em unidade, como corpo de Cristo. Não é? O apóstolo Paulo, ele usa, inspirado pelo Espírito Santo, essa figura, né, da unidade, da oração. Né? Então, sem isso, não há igreja. Não há igreja. Então, se você se reúne na sua igreja, se você não ora pelo pastor, se você não ora pela igreja, se você não ora pelos irmãos, se você não ora pelos santos, isso não é igreja, isso é um clube. É um clube. Não é um clube qualquer. Um clube de diversão, um clube que às vezes você vai lá falar mal daqui, ali, então perde totalmente o objetivo, porque Deus não está lá. Né? Deus, ele está onde que nós estamos vendo? Ele está no meio da igreja, no meio do candelabro. Esse candelabro tem que estar o quê? Aceso pelo Espírito Santo. Isso é importante, né? Importante nós termos esse ensinamento. Se não houver unidade, não tem igreja. Deus não está lá, vocês entendem, amados? Jesus Cristo não está lá. Jesus Cristo vai estar onde? Onde 2 ou 3 em meu nome, eu estarei lá. Agora, você acha que Jesus Cristo vai estar numa igreja onde o povo não ora pelo pastor? Onde o povo não respeita o pastor? Onde o povo, os santos, eles não honram o pastor, não cuidam do anjo, não é? Então, o sentido da carta, e nós vamos ver muito isso, porque, amados, eu já disse, nós vamos espremer Apocalipse, né? Nós vamos, na verdade, nos aprofundar. E nesse sentido, não é? E aí está o ensinamento, que a gente receba do alto o quê? A ministração do Espírito Santo. Que a gente receba do alto esse ensinamento. Amém? Vamos lá. Fisicamente, vamos falar agora fisicamente. Onde ficavam essas igrejas? Não é? Onde ficavam as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia? Elas ficavam localizadas, essas igrejas eram cidades que eram localizadas na Ásia Menor. Hoje, Turquia. E na época, não é? Essa parte, a Ásia Menor, não é? Como praticamente toda a Europa, eles eram dominados por quem? Pelos romanos, pelos imperadores. Não é? E é uma curiosidade, hoje, passados 2000 anos, hoje a maioria do país, da Turquia, ele é um país muçulmano. Né? Ele é um país muçulmano.
né? O muçulmano ele não, né? Ele tem respeito por Jesus Cristo, mas pelo profeta, né? Como um profeta. Amém? Então, a mensagem também, além de ser essa mensagem, porque agora nós vamos começar a entrar nas cartas. Então, essa mensagem era primeiro para essas igrejas localizadas na Ásia, mas a mensagem também é para a igreja como um todo. Porque nós veremos que há uma estrutura na mensagem das cartas, né? Dessa revelação, nessa primeira parte, há um padrão. Não é? Porque, de novo, nós vamos agora começar a nos aprofundar nesse conceito das cartas, não é? Que é o primeiro bloco. Não é? Primeiro bloco que nós vamos estudar. Não é? Lembra, né? Por isso que eu convido de novo, vá até o nosso site, porque o primeiro bloco que nós estaremos estudando, que estamos estudando, são 7 candelabros, que vai do capítulo 1 até o capítulo 3. E há um padrão que João, ministrado pelo Espírito Santo, coloca. O primeiro padrão dessas cartas qual é? Que Jesus inicia com uma declaração de si mesmo. Ou seja, quem é que está dizendo? Quem é que está dizendo para Esmirna? Quem é que está dizendo para Sardes? Não é? Então, por exemplo, me acompanhe, Apocalipse 2:1, quem está dizendo para Éfeso? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, anjo, escreva, pastor, que essas coisas diz aquele que conserva na mão direita os 7 candelabros e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Então nós, os pastores, somos o quê, amados? Condutores da palavra de Deus. Então escreva o anjo lá que está em Éfeso, escreva o pastor, que quem está dizendo quem é Jesus Cristo, é aquele que conserva na mão direita a igreja e os anjos. Foi exatamente como ele disse no verso 8 de Apocalipse 2, quando ele escreve a Esmirna. João, ao anjo da Esmirna, da igreja em Esmirna, escreva, essas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Como nós vimos na introdução de Apocalipse, nós acabamos de ver isso. Como também Jesus Cristo se apresenta à igreja em Pérgamo, quando ele escreve a carta em Pérgamo, ao anjo da igreja, João, em Pérgamo, escreva. Essas coisas diz aquele que tem o quê? A espada afiada de 2 gumes. Acabamos de ver isso, né? Então, as cartas, ela tem essa estrutura. Jesus inicia com uma declaração de si mesmo e ele continua como uma declaração, como uma descrição da igreja. Não é? O que tem nessa igreja? Qual a particularidade de cada igreja? E ele conclui como uma promessa. Ele conclui com uma promessa. Então, essa é a estrutura que nós vamos ver nas cartas. E ele, Jesus Cristo, ele elogiou a igreja. Ele, Jesus Cristo, nessas cartas, ele apresentou, quando foi o caso, queixas contra ela, correções do seu erro, o arrependimento. Então, essas mensagens, essas cartas são absolutamente o quê? Absolutamente reais e atuais. É para nós. Agora. Amém? Então, se eu pudesse resumir o contexto das cartas, as cartas, elas são as igrejas que possuem características da igreja da época da Turquia e da Ásia Menor, amém? Então é isso. Essas cartas, elas possuem características da igreja como um todo, desde o nascimento até agora. Cada igreja possui uma característica. E hoje é assim, não é? Cada igreja possui uma característica. E o terceiro, que essas cartas apresentam a história de
toda a igreja de Jesus Cristo dividida em 7 períodos. Eu vou repetir. As cartas da igreja, elas possuem características da igreja da época, da Ásia Menor. Características da igreja como um todo, que nós estamos vivendo hoje. A igreja morna, a igreja missionária, a igreja evangelística, a igreja que precisa de correção. E o terceiro é a história de toda a igreja de Jesus Cristo, dividida em 7 períodos. Por exemplo, quais são esses períodos? De que forma nós podemos enxergar esses períodos? E nós vamos depois detalhar. Mas o primeiro período que nós vamos ler, que nós vamos nos aprofundar, é a igreja apostólica de Pentecostes até a morte do apóstolo João. Ela é representada pela igreja de Éfeso. Depois nós temos a igreja perseguida, do ano 100 até o 313, que vai da morte de João até o edito de Constantino, representada por Esmirna. Depois nós temos a igreja imperial, que é de 316 até 473, cuja característica é a igreja acomodada. Depois nós temos a igreja papal, que é a igreja medieval, de 476 até 1453. E aí depois, amados, nós entramos na igreja da Reforma, de Lutero, de 1453 a 1648, representada por Sardes. Depois sim, nós temos a igreja missionária, a igreja que sai para pregar o evangelho no mundo, né? A igreja de missões, realmente, que a expansão, né, extremamente enorme, exponencial de toda a palavra, que é de 1648 até 1970, as grandes missões aqui no Brasil, América Latina, na África, no mundo. A igreja missionária, que é representada pela igreja de Filadélfia. E por último, a última carta, a última mensagem é para a igreja atual, que é a igreja da apostasia, é a igreja da apostasia, do afastamento da fé em Cristo Jesus, que vai desde do finalzinho dessa igreja missionária, dessa grande explosão do evangelismo, vai durar até o dia da grande tribulação, até o dia da volta de Jesus, cuja característica a gente já pode ver, mas isso nós realmente vamos nos aprofundar, é a igreja da apostasia, que é exatamente isso que hoje está acontecendo, né? A igreja perdendo realmente a fé, a igreja realmente perdendo a esperança, não é? A igreja sendo muito vulnerável a ventos de doutrina, tá certo? E o diabo, ele quer isso mesmo, né? O diabolos, né? Quer que a gente fique de um lado para o outro, sem raiz, tá certo? Abandonando a igreja, abandonando, né? A comunhão com os irmãos, tá certo? Então, é justamente isso. Então, nós já estamos vivendo esse tempo, né? É o chacoalhar para separar o joio e para separar o trigo, tá certo? Então, essa estrutura que nós vamos começar agora a nos aprofundar, não é? Tá certo? Nós vamos falar das características da cidade, nós vamos falar da situação da cidade, por exemplo, Éfeso, a partir da semana que vem, né? Como é que era, não é, a cidade, quais as principais características, por exemplo, literárias, econômicas, financeiras da igreja, né? Se haviam adorações aos outros deuses, né? Qual o contexto da igreja atual, tá certo? E da mesma forma, quando a gente estiver em Éfeso, a gente vai verificar que essa mesma mensagem é para a igreja apostólica, a igreja, né, desde Pentecostes, do dia de Pentecostes até a morte de João, tá certo? Então nós vamos verificar
essa característica, e essa carta a Éfeso ela é absolutamente atual. A gente vai poder ver algumas igrejas, não é? E eu não estou falando de denominações, é a igreja que às vezes se comporta da forma que se comportava Éfeso. Né? Então esse é o grande objetivo do nosso estudo, né? A gente se aprofundar e receber de Jesus, né? O que o Espírito Santo quer falar comigo, o que o Espírito Santo quer falar com você, não é? Sendo que nós temos a divisão desses períodos, tá certo? Então o importante é nós termos essa visão do todo, né? Para que a gente comece o quê? A se aprofundar realmente na palavra, na meditação. Então, a partir da semana que vem, não é, nós vamos começar efetivamente com, não é, falando das cartas. Então, eu convido você, nesse primeiro bloco, leia os capítulos 1, 2 e 3 de Apocalipse. Leia. Não é? Hoje é sábado, leia durante a semana. Leia hoje mesmo, quando acabar o programa. Leia amanhã é o dia do Senhor. Comece você, não é, a formar realmente toda a revelação de Cristo Jesus. Não é? Nós dividimos em blocos esse primeiro grande bloco, capítulos 1, 2, 3 de Apocalipse. Leia, medite, anote, estude. E aí, aqui nos programas, nós vamos o quê? Nós vamos apresentando, nós vamos revelando, tá certo? Então, se você tiver alguma revelação diferente, por favor, mande no meu zap, tá certo? O importante é nós termos, né, essa visão de um todo, para que a gente possa crescer como igreja, na unidade do Espírito Santo, nos fortalecendo, amados, nos dando maturidade. A igreja tem que ser madura. Jesus Cristo era maduro. Jesus Cristo era maduro, igreja. Amém? Então nós temos que seguir o nosso alvo, que é Cristo Jesus. Amém? Deus seja louvado, Deus seja exaltado, né? Nesses minutos, não é, que a gente passa junto, né? Para nós é um motivo de uma alegria muito grande compartilhar a palavra, não é? Fazer parte do time da rádio, né? Amor Maior, realmente, não é? O amado irmão Jairo, né? E todos os pastores, enfim, todos os ministros, todos os evangelistas, os missionários, tá certo? Nosso objetivo realmente é levar a palavra. Amém? Pedidos de oração. Se você tiver algum pedido de oração, me mande no meu zap, no particular. Fala, olha, pastor João, gostaria que você orasse, né, por esse pedido, quero colocar, né, esse pedido. Enfim, nós vamos orar. 19, não é o nosso número, 19-99305-2651, né? Será realmente um privilégio, né, nós orarmos como igreja, nós orarmos como corpo de Cristo, não é? E reiterando, se você tiver alguma pergunta, alguma sugestão, por favor, né, por favor, fale conosco, né? Será muito importante a sua participação, o seu questionamento, a sua visão, a sua complementação, né? Independente que nós estamos realmente nos aprofundando, mas você com certeza pode acrescentar alguns comentários. Então, se você tiver, por favor, nos mande. Amém? Vamos orar. A nossa escola bíblica em ação está chegando ao final nesse sábado, tá certo? E nós vamos agora orar, né? Nós vamos realmente nos colocar diante do Espírito Santo para que ele nos fortaleça, para que ele realmente faça com que todo esse estudo ele entre no nosso entendimento. Amém? Mas que ele passe do entendimento, igreja. Amados, que ele passe do entendimento e caia e seja depositado no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, que privilégio, Deus. Obrigado por mais essa oportunidade, papai, de nós estarmos juntos, recebendo do alto, recebendo de ti a sua palavra, porque ela é a sua palavra. Que o Senhor cada dia mais nos dê revelação, que o Senhor permita que a gente se aprofunde, Pai,
na sua palavra, na sua revelação. Que o Senhor continue nos capacitando. Que o Senhor, Pai, continue em nome de Jesus fazendo com que esse programa, com que essa mensagem, que a sua mensagem, Pai, ela alcance, Deus, alcance todos aqueles que querem ouvir a palavra, que estão sedentos, aqueles que precisam, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, todos nós precisamos da sua palavra. Nós entregamos a Ti esse programa, nós entregamos a Ti esse momento, nós entregamos a Ti a nossa vida, nós entregamos a Ti o nosso ministério. Em nome de Jesus eu oro, Pai, e em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Vamos à bênção apostólica. Amados, se você pode, feche seus olhos, estenda a mão para o alto, dizendo que o amor de Deus, a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação e comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo esteja comigo, esteja dentro de mim. Pai, que nós tenhamos, que nós tenhamos um sábado, recente sábado abençoado na sua presença. Nos dê um domingo abençoado na sua presença. Nos fortaleça para essa semana que está iniciando. Para a honra e glória do seu nome oramos. Para a honra e glória do nome do Senhor nós pedimos com gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado e exaltado. Um grande abraço a vocês. Um final de semana realmente abençoado. Beijo no coração de cada um de vocês. Amém? Tchau, tchau. Um grande abraço.